Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana, o primeiro de 2024. Vamos iniciar o ano nesta reunião familiar com Jesus, debruçando-nos sobre os seus ensinamentos, para prepararmos o ambiente, como habitualmente. Vamos ter uma canção, mas antes disso não se esqueçam de colocar a água e os copos em número suficiente para todos os participantes. Vamos então preparar o ambiente no nosso lar. Página 19. Visita os que são como terra é seu chão e ajuda no ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome. João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um aditivo, irmão e companheiro. Os pobres foste irmão, os tristes alegria, os sós a companhia, meditar no céu, ajuda-nos a mim a encontrar a estrada de ser alvorada, ao Espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge tua luz, brilho nosso brincar, e a Virgem do Rosário também te ajudará. Os filhos do Calvário ora brandará. Senhor Jesus, neste início de ano, reunidos em família, vamos renovar também os nossos votos de nos melhorarmos a cada dia, de sermos solidários, primeiro com aqueles que estão mais perto de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Que saibamos, Senhor, unir os nossos corações, unir os nossos propósitos, de cada vez melhorarmos, trabalharmos no nosso aperfeiçoamento moral. Que saibamos, Senhor, ser verdadeiramente irmãos. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo,
do capítulo 13º, o item 11. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Oh, se pudesseis compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos, e que teremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão, pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas, quando, tornando-vos representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito de iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão, esses infelizes, cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que te enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes disse: na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ou quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los, ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem fazer! Oh, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodignamente as mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprevenidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Alger, Bordeus, 1861. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Solidariedade. Por toda a parte se espalham cortejos de esfomeados, do corpo e do espírito, deambulando pelas estradas das misérias materiais e morais, bem longe dos homens e de Deus. As leis que regem o universo são perfeitas, justas, sábias. Cada um recebe segundo as suas obras, mas as obras de Deus são de misericórdia,
pelo que tudo o que acontece se inscreve sempre para bem das criaturas de Deus que somos. Moisés estabeleceu, em tempo de profundo materialismo, em que as coisas da matéria eram o centro da adoração, que o caminho para Deus exigia não fazer aos outros o que não quiséssemos que os outros nos fizessem. Sábia orientação, destinada a reduzir drasticamente a maldade que vicejava em toda a parte. Jesus ampliou a legislação, estabelecendo que o não fazer era importante, mas o fundamental era mesmo fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não acreditamos que, em qualquer caso, recusasses a solidariedade, na dor como na alegria. Vai, pois, e faz como Jesus ensinou. A mensagem que ouvimos, ditada naquele ano de 1861, naquilo que é a sua profundidade espiritual, é adaptada perfeitamente aos nossos tempos. Estamos neste ano de 2023 e, se olharmos bem em volta, olhamos os infortúnios e verificamos os infortúnios de muitas famílias, em muitas sociedades, em muitas civilizações, curiosamente, sejam elas ricas, muito ricas ou pobres. Há diferenças sociais dramáticas em todo lado. E o apelo de Jesus é o apelo ao homem, à mulher, ao cristão, àquele que tem fundamentos para poder ser irmão do próximo. Porque, de facto, somos todos irmãos. Mesmo aqueles que dizem que não são, somos todos irmãos. Somos irmãos porque fomos criados pelo mesmo Pai Celestial. E como espíritos temporariamente agora reencarnados, vivendo nas nossas famílias, nas nossas sociedades, somos irmãos espirituais. E por isso deveríamos ajudar, deveríamos nos fraternizar, confraternizar com mais profundidade com todos aqueles que à nossa volta não têm aquilo que precisam. É triste, é muito triste ouvirmos, vermos até nesses canais televisivos os pequenitos, as crianças, a pedir ao pai ou à mãe: tenho fome, pai, tenho frio. E vermos, por outro lado, tanta abastança em certas famílias, em certas zonas da sociedade, que até se dão ao luxo, inclusivamente, de esbanjar, ao ponto de estragar, de danificar aquilo que é tão precioso para essas crianças, para essas famílias. Como estamos ainda tão longe de poder entender a mensagem? Mas que saibamos, aqueles que a vamos entendendo, que a vamos compreendendo, que saibamos nós darmos esses pequenos passos para que esses irmãos que ainda hoje não conseguem ver a necessidade de nos podermos entreajudar, que aos poucos se apercebam de que somos os mesmos habitantes, os mesmos que pertencemos à humanidade, que é toda fraterna, que deveria ser toda solidária, que será um dia, como nós sabemos, mas que poderemos aos poucos, a partir de agora, de grau a degrau, tentar melhorá-la, pondo de parte aquilo que é tantas vezes o estrago e a diferença que existe entre os homens, quando 5, 6, 7, uma dúzia de homens, como atualmente ainda existe na Terra, têm mais valor, têm mais riqueza do que mais de metade dos habitantes desta casa que é nossa, que é a Terra.
Que saibamos ser solidários, é o nosso apelo. Que saibamos ser solidários naquilo que é aquilo que Jesus nos pede. Que sejamos irmãos, que sejamos capazes de nos doarmos um pouco mais, tirando da desgraça, do infortúnio, da miséria, aquelas famílias, aquelas crianças, aqueles velhos, velhinhos, sejam quem for, que imploram por um pouco de sustento para que não possam morrer de fome. É esta a nossa mensagem de hoje. Beneficência era o tema da leitura do Evangelho de hoje e que naturalmente está relacionada com a caridade. Fazer o bem é, obviamente, fazer a caridade para muitos daqueles que necessitam e para muitos daqueles que ainda não conseguem fazer o bem e por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, muitas das vezes ainda prejudicam ou fazem o mal aos seus semelhantes. Jesus foi o exemplo máximo desta prática do amor, da caridade, do bem. Nunca se negando a ajudar todos aqueles que o buscaram. Ajudava, esclarecia, consolava e, portanto, a nossa ação pode ir muito além daquilo que muitas das vezes nós pensamos que se limita apenas às questões meramente materiais. E ser beneficente, ser solidário, ser caridoso, começa, obviamente, junto daqueles que conosco habitam, conosco lidam no diariamente e muitos desses companheiros nossos podem não ter necessidades de carências materiais, de comida, de agasalho, mas muitas das vezes têm necessidade de uma palavra, de um sorriso, de um ombro que os escute, de compreensão, de tolerância, de respeito. Então, nós podemos e devemos fazer essa caridade, esse bem. Só assim a humanidade poderá melhorar-se, modificar-se. O bem triunfará sempre sobre o mal. Mas é preciso que nós, aqueles que consideramos que devemos ter esse comportamento, ter essa atitude, o façamos a todos os instantes e a todas as oportunidades que nos vão surgindo na nossa vida. Certamente que também deveremos olhar para aqueles que passam privações materiais. E também nós devemos mobilizar-nos no sentido de poder suprir essas necessidades. Mas muitas vezes vêm ao nosso conhecimento situações para as quais nós até podemos, sem grande esforço, proporcionar algum alívio, alguma ajuda. E como dizia esta leitura, quando nós fazemos o bem a qualquer um de nossos semelhantes, é Jesus que nós estamos a fazer esse bem. E isso enche o nosso coração, o nosso ser de contentamento
e de alegria por podermos compreender que nós podemos fazer a diferença naquele momento para alguém que passava alguma dificuldade, que tinha alguma necessidade. Então, nesta quadra de Natal, neste início de ano, em que estamos imbuídos neste espírito de paz, de solidariedade, lembrando Jesus, e estamos a começar mais um ano, que nós possamos refletir, fazer propósitos de podermos fazer mais e melhor por todos aqueles que nos rodeiam, muitas das vezes com atitudes muito simples, mas que não passam indiferentes para aqueles que sofrem. Que nós possamos visitar os nossos familiares doentes, os nossos amigos, que nós possamos dar uma palavra de ânimo a quem anda mais em baixo, a quem anda desesperado, que nós possamos ser essa extensão de amor, de beneficência para todos aqueles que vão passando à nossa volta e que nós vemos e que podemos fazer a diferença e ajudá-los. Votos de um bom ano para todos. Vamos prosseguir com a nossa irradiação. Vamos pedir aos bons amigos que se juntam a nós, aos mensageiros, protetores e guias, que nos protejam, que tragam a paz aos nossos ambientes familiares, que tragam a paz aos nossos corações, que nos façam lembrar os ensinamentos de Jesus sobre tudo. Ele é o grande professor da humanidade. Ele é o mestre enviado por o Pai, que tem a sublime missão, a sublime responsabilidade de nos conduzir cada vez mais e melhor no sentido da espiritualidade superior, dando-nos a conhecer que, na nossa qualidade de irmãos, nos entreajudarmos sempre. E nesta fase, Senhor, em que tantos de nós sofremos aqui na Terra, em que tantas dores, tantos sofrimentos, tantos dramas inenarráveis, que até são desconhecidos, se passam, que nós possamos, lembrando essas situações, irradiar um pouco daquilo que são os nossos desejos sinceros, profundos, de enviar para os bons amigos que nos rodeiam um pouco da nossa paz também, desta nossa energia que desenvolvemos quando queremos ajudar, que os bons amigos recolham tudo aquilo que é o nosso desejo de paz para o mundo, paz para quem sofre, paz para quem lidera, paz para quem guerreia e que deve parar de guerrear. Por isso, Senhor, para todos os que sofrem particularmente, que os bons amigos recebam e recolham o pouco que damos e que esse pouco possa ser multiplicado ao ponto de chegar aos cantos mais longínquos que possamos imaginar, dando esperança, dando consolo e oportunidade àqueles que nada têm e tanto precisam. Leva de nós, Senhor. Página 42. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer
tristeza, vem perfurar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga, valei velas por nós. Vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divina nós estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Assis distante, São Francisco elegeste como teu guia de modelo tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele não nos conduzam por Maria de Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga. Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Estamos a chegar ao final desta nossa reunião, deste nosso Evangelho. É a altura de bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga, os benfeitores que nos acompanharam neste Evangelho, fluidificaram, magnetizaram para nosso benefício. Lembramos que os textos que vêm sendo analisados nos nossos Evangelhos são publicados no Jornal Espírita e que, se desejarem ter acesso a eles previamente, poderão fazê-lo subscrevendo a assinatura do jornal. Para isso devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Despedimos-nos de todos, desejando novamente votos de um feliz ano de 2024 e até à próxima semana.